E aí, meu time, como vocês estão? Tudo certo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da legislação da Polícia Militar? Estamos estudando o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, a primeira das leis do nosso edital. E hoje é o nosso quarto encontro. Já tivemos 3 encontros sobre vários importantes temas. Hoje, nosso quarto encontro do Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, com um tema de grande relevância. A gente começa a aula de hoje com um tema de extrema relevância, porque ele foi muito cobrado em todas as provas anteriores. Nos concursos anteriores de 2012, 2017, 2018, caiu policial militar ausente, extraviado e o desertor. E é ele que a gente vê a partir de agora. Acompanhe aqui comigo. Policial militar ausente, desertor e extraviado. O que eu tenho para falar a você acerca deste tema? O policial militar ausente, desertor e extraviado é aquele que deveria comparecer ao serviço e não fez. É aquele que teria a obrigação de estar presente no serviço e por algum motivo, por alguma razão, ele não compareceu a esse serviço. Então, o que a gente precisa saber por enquanto é que tanto o ausente quanto o desertor, quanto o extraviado, são policiais militares ou são condições de policial militar que deveria estar em serviço e não esteve, tá certo? Então, para isso, a gente vai ter que observar, primeiro, para saber se ele é ausente, desertor, extraviado, a gente vai ter que observar o motivo pelo qual ele não compareceu e, segundo, o prazo, o tempo que está correndo ou o tempo que correu, que a questão vai trazer para a gente de que ele não compareceu ao serviço, para a gente saber a condição na qual ele se encontra, beleza? Vamos comigo aqui no nosso material, ó. Está o policial na condição de ausente, desertor ou extraviado, quer dizer que ele não compareceu ao serviço no momento para o qual estava escalado, tá certo? Então, o ausente, desertor e extraviado é aquele que não comparece ao serviço quando estava escalado para ele, tá certo? Para diferenciar um conceito do outro, é preciso observar 2 informações. Primeira dela, o tempo, o prazo que a questão vai te trazer. Então, uma questão que trate do policial militar ausente, desertor e extraviado vai ser aquela questão que vai ter que te informar o prazo disso, há quanto tempo ele está lá. Nós teremos um encontro específico aqui na nossa disciplina, onde eu vou resolver com você as provas anteriores, as provas dos concursos anteriores. Você vai ver, claro que hoje também eu trouxe questões para você, e já estão dessa forma, tá? Questões, inclusive, de ausente, extraviado, desertor. Só que nas questões anteriores também, das concursos anteriores, nós vamos ver como isso aconteceu, como a banca cobrou, como a CESP e Sebrae cobrou nas provas anteriores. E você vai ver que ela dá sempre a informação do tempo. Quanto tempo faz que ele deveria ter se apresentado para o serviço? É o que está aqui no nosso material, ó. Primeira informação, o prazo, o tempo. Então, a primeira informação que eu devo observar é o prazo, tá certo? O lapso temporal. A segunda informação é o motivo pelo qual não se apresentou para trabalhar. Então, o que vai me fazer diferenciar o ausente do desertor do extraviado é o tempo e o motivo. Por quê? 2 deles têm o mesmo motivo, mas com tempos diferentes. E outros 2, um deles e o outro, tem o mesmo tempo, porém, com motivos diferentes. Então, a questão vai me dar toda uma história, toda uma narrativa, e vou ter que interpretar essa narrativa, mas sempre observando o prazo. Por exemplo, se eu tiver o prazo de mais de 24 horas consecutivas, eu vou dizer que já é o ausente, porque o prazo de mais de 8 dias consecutivos cabe ao desertor ou extraviado. Mas se eu falar que ele agiu com vontade, ele não foi porque ele quis, não compareceu ao serviço porque ele quis, eu afasto o extraviado, eu já puxo para o ausente e para o desertor. A gente vai ver agora cada um deles isoladamente, beleza? Com calma, sem desespero, sem muita pressa, para a gente realmente aprender quem é o ausente, quem é o extraviado e quem é o desertor. Vem comigo aqui, ó. Ausente, desertor e extraviado, aqui no nosso material. Acerca do policial militar ausente e do desertor. O ausente é aquele que, sem licença concedida, isso vai estar na questão para você também, deixa de comparecer ao serviço para o qual estava escalado por mais de 24 horas consecutivas. Então, aqui no ausente, o motivo realmente não importa tanto, tá? Mas no ausente, esse policial militar da questão for um policial militar que estiver na condição de ausente, a questão vai te informar que ele, por exemplo, não está de férias, que ele, por exemplo, não tem licença concedida, não tem autorização para faltar ao serviço. Então, tudo isso que eu te falei são sinônimos desse termo aqui, ó, sem licença concedida. Ou seja, não há um motivo legal pelo qual
ou não há um motivo legal que justifique essa falta dele ao serviço, esse não comparecimento dele ao serviço, tá certo? Mas eu só começo a contar este prazo aqui, ó, após 24 horas consecutivas para a qual ele estava escalado. Então vem comigo aqui. O policial militar ausente é aquele que, por exemplo, estava escalado para o dia 25 de junho. 25 de junho ele estaria de serviço. Às 8 da manhã ele teria a obrigação de estar pronto em sua UPM para o serviço. Então, 8 da manhã, o policial militar, já vai me entendendo aí. O policial militar, tu vai entrar na corporação, tu vai ter que saber disso, tá? Se você pega no serviço de 8 da manhã, você não vai chegar para o serviço 8 da manhã. Você vai chegar antes disso, porque 8 da manhã você tem que estar pronto para o serviço. É diferente do seu trabalho atual, é diferente de qualquer outra área pública do serviço público, tá? Qualquer outra área do serviço público. O que eu tenho aqui no militarismo é, se o meu serviço está lá de 8 da manhã, é 8 da manhã pronto para o serviço, não 8 da manhã chegando a ele, tá certo? Então, 8 da manhã pronto. Então, ele tinha que estar lá 25 de junho, às 8 da manhã, pronto para o serviço. Se deu 9 da manhã, ele não chegou. Se deu 10 da manhã, ele não chegou. Se deu 11 da manhã, ele não chegou. Ele não tendo licença concedida e ele não tinha chegado ainda, nesse tempo todo, até as 8 da manhã do dia 26, percebeu? Do dia 8 da manhã do dia 25 até exatamente as 8 da manhã do dia 26, eu tenho 24 horas. Até esse ponto aí, ele está atrasado. Ele já na condição de atrasado, que é uma transgressão média, não é nada muito grave. Se ele chega, se ele justifica, vai ter que responder, mas é algo mais tranquilo ou menos grave do que a ausência. Por quê? Se ele tem a obrigação de estar lá, pronto, 8 da manhã do dia 25, deu 8 e 1 do dia 26, ele não chega, ele não avisa, ele não justifica, ele não tem licença concedida, ele é um policial militar ausente. Então, o ausente é aquele que, sem licença concedida, deixa de comparecer ao serviço por mais de 24 horas consecutivas. Beleza? Segura aí o nosso conceito do ausente. O desertor, assim como o ausente, não tem licença concedida. Tá aqui também, ó. O desertor também não tem licença concedida. Da mesma forma do ausente. Só que aí ele continua. Ele deixa de comparecer em sua PM por mais de 8 dias consecutivos. Então, ele não comparece ao serviço por mais de 8 dias consecutivos. Esse é o desertor. Então, o ausente, sem licença concedida, assim como o desertor. Só que o ausente, 24 horas, mais de 24 horas consecutivas. O desertor, mais de 8 dias consecutivos. Além disso, a declaração de deserção ou a deserção, o desertor comete crime militar. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre deserção, né? Falei que ela é crime militar, falei que ela é transgressão disciplinar, que ela é julgada, ela é apurada pelos dois, lembra disso? Então, aqui, ela tem uma conotação ainda mais grave. Aqui tem uma situação ainda mais séria, quando eu estou falando a você, que este policial acaba de cometer um crime militar. É uma conduta, é um fato típico previsto no nosso Código Penal Militar, beleza? Então a deserção é algo muito grave. A deserção tem uma pena alta de reclusão, a deserção tem ainda como previsão a exclusão do serviço ativo desse policial, ou seja, ele estará fora da corporação uma vez declarado desertor. Agora, eu tenho um andamento, tá? Um procedimento a ser cumprido quando da deserção. Vem comigo de novo aqui no nosso material. Ele fala, o desertor é aquele que, sem licença concedida, não comparece por mais de 8 dias consecutivos, cometendo, assim como eu falei para você, um crime militar, tá aqui, e ele fala aqui, ó, a declaração de deserção. A declaração de deserção possui vários efeitos. Então, vão acontecer várias coisas com este policial a partir do momento que ele não comparece ao serviço. Todavia, o principal desses efeitos é isso aqui, ó, a interrupção do serviço ativo. Então, o que acontece? Quando esse policial militar é declarado desertor, o tempo dele de serviço ativo é interrompido. Ele é estacionado, entendeu? Então, eu vou ter que observar agora, sabendo que o policial militar desertor é aquele que, sem licença, não comparece por mais de 8 dias consecutivos, com vontade, com dolo. O motivo aqui da deserção é o dolo. É um crime militar, deixando sem licença por mais de comparecer. Ó. Ele deixa de comparecer por vontade própria. Deixa de comparecer com dolo. A gente aprende isso no direito penal, lembra? De dolo e culpa.
Então aqui eu tenho vontade, aqui eu tenho um dolo. Ele não compareceu porque ele não quis, ele decidiu não ir trabalhar. Beleza? Ele decidiu não ir trabalhar e foram passando-se os dias, mais de dias consecutivos, crime militar, deserção, primeira consequência, primeiro efeito, a interrupção estaciona a contagem de tempo de serviço dele. Beleza? Estaciona a contagem de tempo de serviço dele. Só que aí eu vou ter um segundo efeito, tá? Um segundo efeito. E o segundo efeito vai depender se esse policial é estável ou se esse policial é não estável, tá? O policial militar não estável, que é aquela praça que tem menos de 10 anos de serviço, acontece o seguinte com ele. Acompanha comigo. O praça não estável será automaticamente desligado do serviço ativo. Ou seja, se o policial militar do estado de Alagoas, o bombeiro militar do estado de Alagoas, não comparece ao serviço por vontade própria, sem licença concedida, por mais de 8 dias consecutivos, o que acontece com ele? Quando ele é declarado desertor, ele está excluído da corporação, ele está fora da corporação. Esse policial militar está excluído do serviço ativo. É o principal efeito. A interrupção e depois essa exclusão do serviço ativo. E ele não retorna mais. Beleza? Não retorna mais. Só que o oficial da corporação e o praça estável tem uma benesse maior. Nós já vimos isso acontecer antes, não é isso? Então, com outros assuntos, com outros temas. Mas o oficial e o praça com estabilidade, lembre disso, são policiais militares estáveis. E os estáveis são aqueles que têm um pouco mais de garantias de permanência no serviço ativo, tem algumas prerrogativas, algum pouco mais de garantias mesmo de permanência nesse serviço, na corporação. Então, o oficial e o praça estável, que se torna desertor, ele também tem o tempo de serviço interrompido, a contagem de serviço de tempo de serviço ativo interrompida. Todavia, ele não vai ser excluído a partir do momento que ele é declarado desertor. O que acontece com ele está aqui, ó. Ele será agregado. Este policial militar será agregado por até 6 meses. Então, vamos lá. Se este policial militar, vamos voltar para o nosso exemplo lá. Se este policial militar o serviço dele, bota dia 25 não, vou colocar no dia 20, tá? 20 de junho. 20 de junho ele não comparece, beleza? No dia 21, com 24 horas, mais de 24 horas em 1 minuto, ele é ausente. Então, dia 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Até o dia 28, são 8 dias consecutivos, ele continua ausente. No dia 29, se ele não comparece, ele é desertor. Beleza? Então ele é desertor no dia 29. E aí, digamos que seja um policial militar não estável. O não estável estará excluído da corporação já no dia 29, porque aqui saiu a declaração de deserção. Beleza? O policial militar estável, não. Isso não vai acontecer com ele. O policial militar estável, quando chega no dia 29, ele vai ficar agregado, na condição de agregado. Então, uma vez na condição de agregado, o tempo dele de serviço é interrompido. Essa é uma agregação que não vai contar tempo de serviço. A gente vai ver ainda hoje o que é agregação, tá? Já te prometo alguns encontros, né? Mas hoje eu te prometo a você que a gente vai aprender o que é agregação. Então, a agregação não vai contar tempo de serviço, esse tipo de agregação. Então, no dia 29, o estável chega aqui e é declarado desertor. Desse dia 29 de junho, eu vou contar 6 meses. Então, bora. 29 de junho, de julho, de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 29 de dezembro, o dia 29 de dezembro deste ano, vai ser o tempo máximo, vai ser o prazo máximo de agregação deste policial militar. Então, eu tenho algumas consequências que a gente vai ver agora, mas, por enquanto, saiba disso, que até 29 de dezembro, ele vai ficar na condição de agregado, tá certo? Na condição de agregado. E aí ele vai dizer que após este prazo, ou seja, após 29 de dezembro, ele será demitido ou licenciado. Então, o oficial ou praça com estabilidade fica agregado até 6 meses. Contada a data da declaração da deserção, ele fica 6 meses agregado. Acabaram os 6 meses, bateu o último dia, no dia seguinte, se ele não comparece, se ele não dá notícia, o oficial é demitido e o praça é licenciado, beleza? Então, a demissão é aplicada ao oficial da corporação e o licenciamento é aplicado ao praça da corporação. Isso a gente também é assunto para a gente ver hoje, tá certo? Então vamos lá. Mapa mental aí, do jeito que a gente gosta, para a gente aprender da melhor forma possível. Então, o policial militar ausente, 24 horas consecutivas, o policial militar desertor, mais de 8 dias, tá? Tem um erro aqui, me desculpe, mais de 8 dias consecutivos, interrompe o serviço ativo,
é um dos efeitos. O prazo não estável é excluído da corporação, oficiais e praças estáveis agregados até 6 meses. Tranquilo? Vamos lá. E aí, o que acontece? Bota para mim aqui. Digamos que, no exemplo que eu dei, este oficial, ou o prazo estável, retorne antes do fim do prazo de agregação. Então, se ele começou a declaração de deserção, sai no dia 29 de junho, ele vai até 29 de dezembro na condição de agregado, não é isso? Digamos que ele retorne no meio deste lapso temporal, entre 29 de junho e 29 de dezembro, ele retorne à corporação. Então ele desistiu de desistir, ele desistiu da vida que ele queria, não, encontrei um novo motivo, uma nova razão de viver, não vou mais para o serviço, não quero saber, não vou dar notícia, vou deserdar. Aí ele deserda, beleza? Sendo oficial ou praça estável. Aí sai a declaração de deserção. Sai a sua agregação e a consequente interrupção do serviço ativo por este motivo de deserção, beleza? Aí não conta tempo de serviço, não vai ficar recebendo salário. Com 4 meses, digamos, com 4 meses ele retorna. Então, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro ele retorna. Se este policial militar retorna, se este oficial ou se este praça estável retorna, é o que eu te falo agora. Olha aqui no nosso material. Se o oficial ou o praça estável retornam ao serviço antes do prazo de 6 meses de agregação, eu dei o exemplo de outubro, tá? Passará por inspeção de saúde. Ele passará por inspeção de saúde. Então, eu vou ter uma inspeção de saúde para o policial militar estável, outrora agregado, que retornou antes do prazo de 6 meses, que é o prazo final, tá certo? Então, ele não foi demitido, ele ainda pode não ter sido demitido, nem ter sido licenciado. Por que ainda não? Porque a demissão automática e o licenciamento automático que eu falei no slide anterior é quando bate os 6 meses. Só que, quando ele é declarado desertor, ele começa a já correr o procedimento administrativo disciplinar. Começa a ocorrer, inclusive, o inquérito policial militar. Lembra que eu falei no bloco, na aula passada, no nosso terceiro encontro sobre a deserção, que ela era crime militar e eu teria um inquérito policial militar aqui, e que ela era também transição disciplinar, e que eu teria, por isso, uma sindicância aqui? Isso vai evoluindo? Claro, vai evoluindo. Kainan, mas ele passou 4 meses. Mas em 4 meses pode acabar o procedimento. E ele já podia, inclusive, ter sido já licenciado ou demitido. Vamos ver como acontece agora. Mas, de antemão, quando ele volta antes dos 6 meses, ele vai participar, ele vai fazer uma inspeção de saúde. Essa inspeção de saúde pode julgá-lo de 2 formas, como apto ou como inapto. Vai lá, a junta médica da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar, julgar se este policial militar tem condições de voltar ao serviço, físicas e psicológicas. Então, apto ou inapto. A partir deste resultado, eu vou saber o que acontece com este policial, tá certo? Lembrando, eu estou falando do policial estável. O não estável já foi excluído lá com apenas 8 dias, mais de 8 dias de deserção. Então, vai passar para a inspeção de saúde, vai ser julgado apto ou inapto, e a partir disso, julgará se serão demitidos ou licenciados. Ou seja, a partir do resultado da inspeção de saúde, a gente vai ver o que acontece com ele. Bora lá. Então, aqui no nosso mapa, pela inspeção de saúde, se ele é considerado apto, policial militar apto, ou seja, ele retorna depois de alguns meses, antes dos 6 meses, tá? E ele vai ser passado para a inspeção de saúde e a junta médica vai dizer, não, esse cidadão tá bom para o serviço, ele tem condições plenas de saúde a voltar. Quando ele retorna, quando ele tem o apto, eu vou ter que passar a observar se ele já foi ou não demitido, se ele já foi ou não licenciado, tá certo? Porque o procedimento continuou rolando. Lembra disso? Quando ele foi declarado desertor, o procedimento continuou acontecendo, mesmo ele tendo desaparecido, ele tendo deserdado, beleza? Então, quando ele é considerado apto, eu vou olhar se ele foi ou não excluído. Se ele já foi excluído, tá aqui pra gente, ó. Deixa eu até apagar aqui pra gente não confundir. Se ele já foi excluído, o apto, o considerado apto, que já foi excluído, tá aqui. O que acontece com ele? Ele vai retornar ao serviço e responde no respectivo conselho. Então, se este policial militar saiu, deserdou, não deu notícia, não tinha licença concedida, mais de 8 dias, declarado desertor, estava agregado e retorna antes dos 6 meses, passa pela junta médica e é considerado apto, mesmo ele já tenha sido demitido. Kainan, ele voltou, mas ele já tinha sido demitido. Calma. Como ele já foi demitido, mas ele já está apto, ele vai retornar ao serviço, é mais uma garantia que ele tem. Ele vai retornar ao serviço e vai responder no respectivo conselho. Que conselho é esse? O que a gente viu na aula passada, estudou? Revisou? Conselho de justificação para os oficiais, conselho de disciplina
para os praças, beleza? Agora, se ele é considerado apto, e não foi excluído e não foi demitido ainda, ou seja, ele continua na corporação, aquele procedimento ainda não acabou, ele vai simplesmente continuar na corporação e responder no respectivo conselho. Então tá aqui, ó. Primeiro de tudo, o apto vai para o conselho e o apto que ainda não foi excluído vai para o conselho. Sabendo disso, Kainan, como é que eu vou montar isso na minha cabeça? Esse mapa tá enorme, é muita informação. Vamos lá, vem comigo aqui, vem comigo. O policial militar estável, que está agregado por deserção e retorna antes do prazo acabar, se ele é considerado apto, ele vai ficar na corporação e responder no conselho. Volta comigo agora para o slide. Olha comigo aqui como é fácil. Então, o apto, sendo excluído ou não, ele vai ficar na corporação respondendo no conselho. Deu para entender aqui? Então, o policial militar estável, que foi declarado desertor, que foi agregado, voltou antes do prazo final de 6 meses, ele é julgado apto pela instituição de saúde, ele vai para o conselho e breu, continua na corporação e responde no conselho. Tranquilo? Vem comigo. Agora vamos para o inapto. Então, o cidadão, está aqui, ó, letra C, o cidadão que já foi agregado, que é estável, que foi agregado por deserção, que voltou antes dos 6 meses, que já foi excluído ou demitido, ou seja, o procedimento já acabou e ele foi julgado inapto e já foi excluído ou demitido. Se for oficial, responde a processo. Se for praça, é isento de pena. Beleza? Se for oficial, responde a processo. Se for praça, é isento de pena. Aí você pode perguntar, mas por que o oficial responde a processo e o praça não? Lembra que eu falei para você? Na aula passada caiu uma questão sobre isso. Quanto mais alto for o grau hierárquico, maior gravidade terá o ato. Lembra disso? O ato de indisciplina? Está aqui um exemplo disso, beleza? Então, o inapto, que não foi excluído ou demitido, o oficial vai responder ao processo e o praça fica isento de pena. Então, calma, vamos comigo de novo. Vem comigo mais uma vez. O inapto, aquele que é oficial ou praça estável, que é desertor, que foi agregado até 6 meses, que retorna antes dos 6 meses e por isso passa por inspeção de saúde, mas é julgado inapto, o oficial que acontece com ele, o oficial, se já foi excluído, responde a processo. E o praça não responde porque está isento de pena. Tá? Se não for excluído, o oficial responde ao processo e o praça está isento de pena. Então, qual é o X da questão aqui do inapto? O oficial, sendo excluído ou não, vai responder ao processo. E o praça, tenha sido excluído ou não, está isento de pena. Deu para entender? Vamos mais uma vez. Vamos agora revisar de uma forma mais prática. Volta comigo para o slide de novo. Isso aqui mesmo. Esse assunto realmente nos dá um pouco mais de trabalho, tá? Deixa eu apagar tudo aqui para a gente não ter dúvida. Vamos lá. Inspeção de saúde do policial militar estável que retorna durante a agregação. Bora lá. Então, eu tenho um policial militar estável que foi agregado quando declarado desertor. Lembra disso? Quando ele foi declarado desertor, começou a sua agregação pelo prazo de até 6 meses. Só que ele retorna antes dos 6 meses. Quando ele retorna antes dos 6 meses, ele decide retornar antes dos 6 meses, ele vai passar por uma inspeção de saúde. Então, passando por uma inspeção de saúde, ele pode ser julgado apto ou inapto. É o que fala aqui o nosso material. Então, quando ele é considerado apto, ambos, sendo excluído ou não para praça ou oficial, é a mesma regra, ele vai responder simplesmente ao conselho e continuará na corporação. Caramba, se ele já foi excluído, ele retorna e continua. E se ele não foi, ele continua. Então, sendo julgado apto na inspeção de saúde, ex-policial militar estável que estava agregado e retornou antes de 6 meses, vai continuar na corporação, mas vai responder ao processo, se apto, tá? Se for considerado inapto, já tendo sido excluído ou não ter sido excluído, o oficial vai responder a processo. E o praça inapto, já excluído ou não excluído, não vai responder a processo porque estará isento de pena. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. O mapa está aqui, mas eu já te digo, é um assunto realmente um pouco mais trabalhoso. Se precisar de uma força maior, se precisar de um auxílio maior, tem na nossa área do aluno, manda a tua pergunta que eu me disponho 200% a te ajudar. Beleza? Vamos continuar, porque falta uma pessoa aqui. Falei do ausente com mais de 24 horas consecutivas. Aqui, ó, o ausente, mais de 24 horas. Falei do desertor, mais de 8 dias. Vou meter um 8 aqui. Não, vou não meter, não dá. Deixa eu apagar isso aqui. Mais de 8 dias, o desertor, mais de 8 dias. E aí eu cheguei no extraviado. Lembra? Aqui eu cheguei no extraviado. Lembra que eu falei para você que eu tinha que saber o lapso temporal
e tinha que saber o motivo. No ausente, pouco importa o motivo, mais 24 consecutivas é ausente. O desertor, mais de 8 dias, e eu tenho o quê? Vontade. Já vou te adiantar, o extraviado também tem um prazo de mais de 8 dias. O que vai mudar é isso aqui, ó. É o motivo, tá aqui. Aqui é vontade, aqui não há vontade do policial militar, beleza? Vou dizer já qual é o motivo do extraviado. Então vamos. Quando se fala no policial militar desaparecido ou extraviado, é importante prestar atenção no motivo do não comparecimento ao serviço, uma vez que o prazo é o mesmo do desertor. Acabei de falar, ó, mais de 8 dias consecutivos. Então, e aí, Kainan? O cidadão, na questão, falou que ele está há 12 dias consecutivos sem comparecer ao serviço, sem licença concedida, algo houve, beleza. Então, se eu tenho 12 dias, por exemplo, um prazo maior do que 8 dias consecutivos, eu vou saber o quê? Eu vou saber que eu tenho uma situação de ou desertor ou extraviado, beleza? E agora eu vou olhar o que acontece, porque eu vou olhar o motivo. No caso do policial militar desaparecido, olha aqui, não há dolo. No desertor, há dolo. Botei aqui para você, ó. No desertor tem o dolo aqui, tem a vontade. No desaparecido, não há dolo. Ou seja, não há vontade do agente em não se apresentar ao serviço. Não há vontade do policial militar de não comparecer, beleza? O motivo do desaparecimento aqui é o próprio trabalho. Então, calma, vamos lá. O motivo real do desaparecimento aqui está relacionado ao trabalho do policial militar, beleza? Só que esse policial militar que está lá desaparecido por motivo de serviço, ele está em destino ignorado devido ao desempenho de suas funções. Então, aconteceu alguma coisa no serviço do policial militar que fez com que ele desaparecesse. O termo desaparecido já é uma situação de que você acha que, você já imagina, já supõe que ele não tem culpa naquilo ali, tá? Que ele não quis fazer, ele não fez por onde desaparecer. Algo houve, e esse algo que houve tem relação com o serviço, ou estou falando de um caso de fortuito, ou de força maior, e a gente vai ver tudo isso aí agora, tá? Então, mas o motivo do trabalho do policial está destino ignorado, tem relação com o serviço dele. Quando a condição de desaparecido, ou seja, ele passa mais de 8 dias como desaparecido, quando essa condição ultrapassar 30 dias, ele será extraviado. Então, vamos lá. Eu tenho um ausente com mais de 24 horas, eu tenho um desertor com mais de 8 dias, eu tenho desaparecido com mais de 8 dias. Quando esse desaparecido bate mais de 30 dias, ou seja, 31 dias, ele é um policial militar extraviado, beleza? Então, quando a condição de desaparecido ultrapassar 30 dias, ou seja, mais de 30 dias, o desaparecido se tornará extraviado, sendo agregado e após 6 meses de sua agregação, desligado definitivamente por motivo de extravio, beleza? Por motivo de extravio. Claro, aqui não há dolo. Claro, aqui não há vontade. Então, não vou tratar do extravio como algo criminoso, tá? Como algo doloso. Não foi isso que aconteceu aqui. Não faz parte, não está dentro da sua vontade. Não foi o que aconteceu dentro da sua vontade. O extraviado aqui, algo houve. Por exemplo, ele estava em uma incursão na mata e se perdeu na mata e está lá por vários dias perdido. Ex-policial militar estava em deslocamento para alguma operação e a viatura pode ter saído da pista e está no local certo não sabido. Eu não tenho confirmação de morte, não tenho confirmação do destino desse policial ou destes policiais, ele é um extraviado ou desaparecido. Lembra, mais de 8 dias desaparecido, até 30 dias desaparecido. Bateu mais de 30, ele é considerado extraviado, beleza? Quando ele é considerado extraviado, ele será agregado. Aí sim, essa agregação também corta ou também interrompe a contagem de tempo de serviço, sendo ele, após 6 meses, desligado definitivamente. O tratamento do extraviado é o mesmo para praças não estáveis, praças estáveis e oficiais. É o mesmo, porque aqui não há dolo. Aqui não há crime, aqui independe da vontade, é algo estranho à vontade. Enquanto na deserção eu tenho algo próximo do policial, porque ele quis fazer isso, beleza? No extravio não, ele está afastado do motivo, não tem relação com ele, tá? Ou ele estava em deslocamento, ou ele estava em operação, ou ele foi sequestrado, ou houve, por exemplo, algum acontecimento de força maior que tem relação com a natureza, como um enchente, como um maremoto, como um terremoto, como um incêndio, ou eu tenho uma tragédia, eu tenho, por exemplo, um acidente aéreo, eu posso ter um naufrágio. São situações que fogem da vontade, logicamente, são maiores, superiores à vontade deste policial militar. Por isso ele não vai ser penalizado por isso,
Por isso eu tenho o mesmo tratamento para todos, para o não estável, para o estável, para o praça não estável, para o praça estável e para o oficial, beleza? Então, vamos lá para a gente resumir todo esse tema aqui. Policial militar desaparecido é aquele com destino não sabido por mais de 8 dias consecutivos, beleza? O extraviado é aquele que passou dos 30 dias como desaparecido. Ele interrompe o serviço ativo, ele fica agregado, depois de 6 meses de agregado ele será excluído. Caso retorne, olha aí mais uma vez a possibilidade, caso retorne, as causas do extravio serão apuradas à demanda, ou seja, a critério do comandante-geral, beleza? A critério do comandante-geral. Então não esquece, pode voltar para mim aqui. O ausente, vou resumir para você, tá? O ausente é aquele que está em local incerto, não sabido, é aquele que não compareceu ao serviço por mais de 24 horas consecutivas. Fechou? Esse é o ausente. Dos 24 horas, de mais de 24 horas consecutivas, até 8 dias consecutivos, ele é ausente. Passou dos 8 dias, eu vou ter que avaliar o motivo, porque se tiver vontade, ele é desertor. Se não tiver vontade, tiver relação com o serviço, caso fortuito ou força maior, ele é um desaparecido. Então, mais de dias consecutivos com vontade, ele é desertor. Desertor é aquele que comete crime, porque deixa de comparecer por vontade própria, sem licença concedida, mais de dias consecutivos, por vontade própria, ele é desertor. O desertor com menos de 10 anos de serviço, o praça com menos de 10 anos de serviço, que é desertor, interrompe o serviço ativo dele ali quando ele é declarado desertor, ou seja, com mais de 8 dias consecutivos. E essa interrupção o exclui da corporação. O policial militar, que é praça, com mais de 10 anos de serviço, ou que é oficial, que é desertor, quando ele é declarado desertor, ele é agregado. E ele fica 6 meses na condição de agregado. Se ele bate os 6 meses, ultrapassa os 6 meses, ele será demitido ou será licenciado automaticamente. Todavia, quando ele é declarado desertor, ex-policial com mais de 10 anos de serviço de praça e qualquer oficial, quando ele é declarado desertor, abre o procedimento para investigar o motivo da deserção. E esse procedimento pode ser encerrado, ou não pode ter sido encerrado, e ele retorne, digamos. Então, antes dos 6 meses, antes de bater os 6 meses finais da agregação, ele retorna ao serviço. Quando ele retorna ao serviço, ele vai ser julgado apto ou vai ser julgado inapto por uma inspeção de saúde, beleza? Então, ainda na condição de agregado, ele retorna ao serviço e passa lá e vai ser lá julgado apto ou inapto numa inspeção de saúde realizada pela própria Polícia Militar. Se ele é julgado apto, não esquece, se ele é julgado apto, sendo ele praça ou oficial, tendo ele sido demitido ou excluído ou não, ele vai responder a processo e vai continuar na corporação. Se ele é julgado inapto, se esse policial militar, com mais de 10 anos de serviço se praça, ou qualquer oficial, volta antes do final da agregação, passa para a inspeção de saúde e é julgado inapto, o praça, sendo excluído ou não responde a processo. O oficial, sendo excluído ou não, vai responder ao processo. Beleza? Passa e chegamos agora no desaparecido e extraviado. Policial militar ausente, que não fez com vontade isso, não aconteceu por sua vontade, tem relação com o serviço, caso fortuito ou força maior, bateu 8 dias, bateu mais de 8 dias, ele será considerado desaparecido, beleza? Quando ele chega nos 30 dias, ele vai ser declarado extraviado. O extraviado, seja praça ou oficial, estável ou não, tem o mesmo tratamento, porque aqui não há dolo, não há vontade, é algo estranho à vontade dele. Neste caso, ex-policial militar vai ficar até 6 meses agregado, beleza? Bateu os 6 meses como agregado, ele vai ser excluído da corporação. Se ele retorna antes dos 6 meses, ele é reincorporado à corporação e irá responder a uma sindicância para apurar os fatos do seu extravio, beleza? Ufa, resumimos bem a nossa aula. A gente volta daqui a pouquinho, no próximo bloco, aprendendo muito mais sobre o Estatuto da Polícia Militar. Valeu!